Polêmica, muita polêmica é o que tem essa placa de vídeo aqui, porque quando foi lançada causou um alvoroço, muita gente criticava, mas sem sombra de dúvidas, hoje em dia, se você está querendo montar um PC ou fazendo um upgrade aí de placa de vídeo, você provavelmente já deve ter pensado em comprar uma RTX 4060, mas será que presta? Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, sim, comprei uma RTX 4060. E não só comprei uma RTX 4060, inclusive vai sair aqui em breve para vocês, caso vocês queiram também, um vídeo montando um setup completo usando essa placa de vídeo aqui, né? Com essa placa de vídeo aqui. E a questão é o seguinte, quando essa placa de vídeo aqui foi lançada, nós tínhamos a série 3000 da Nvidia, né? A série 30, a RTX 3050, 3060, 3070. E desde então, sempre que a Nvidia lançava uma placa de vídeo nova, evoluía muita coisa. Por exemplo, da RTX 3070 para a RTX 4070, evoluiu muito, quase 60%. Mas quando a Nvidia lançou essa placa aqui, a RTX 4060, em relação à RTX 3060, ela só tinha evoluído uns 16, 17%. O que já é bom, é mais do que era antes, a gente tem mais potência aqui. Mas não era tudo assim que a gente esperava que evoluísse muito mais. E aí ela foi muito criticada, porque quando foi lançada custava caro, né, em torno de uns R$ 2.800, enquanto por R$ 1.800, R$ 1.000 a menos, você comprava uma RTX 3060. Mas as coisas mudaram, a Nvidia parou de fabricar a RTX 3060, você nem encontra mais para vender nova, só encontra a RTX 4060, o preço dela baixou e agora tem atualizações novas, ela tá com novidades, coisas que você só consegue fazer se você tiver ela, não dá para fazer com a RTX 3060, e aí talvez agora sim ela realmente vale muito a pena. Essa aqui é uma da MSI. Existem várias RTX 4060, só muda mesmo a questão da construção e da marca, tá? O chip é o mesmo, a potência é igual. Quando você vai comprar uma placa de vídeo, a diferença das marcas é a construção, a quantidade de fãs, enfim, se tem RGB, se não tem, o design, a cor. Mas o chip que a gente tem aqui dentro, a potência da placa de vídeo não muda. A RTX 4060 é igual para todas. Essa daqui, como eu falei, é uma da MSI e uma das mais famosas que tem na hora que você vai comprar essa RTX 4060. Tanto no Kabum, quanto por exemplo na Amazon ou no Mercado Livre, você vai encontrar ela por volta dos R$ 1.900 a R$ 2.000, é o preço normal dela. Às vezes até tem promoção, se tiver, e o preço mais barato que eu encontrar, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Existe também um outro modelo que é bem famoso, que é a RTX 4060 da Galaxy, também o mesmo preço, enfim. A RTX 4060 mais barata que eu encontrar, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Essa que eu tenho aqui, como vocês estão vendo, é uma da MSI. Ela é dual fan, tem dois fãs aqui em cima, tem um backplate na parte de trás. O backplate é essa parte aqui na parte de trás da placa que protege a placa dela, a PCB. É muito importante ter isso porque evita que fique acumulando pó e, claro, evita também que qualquer coisa caia em cima e pode danificar ou não a placa. Nesse caso, esse backplate que nós temos aqui é totalmente em plástico. Existem algumas placas que é de metal, é até melhor quando é de metal, mas esse aqui é de plástico. É claro, é melhor ter do que não ter. Na outra parte aqui nós temos as duas fãs, tá? São duas fãs, muito mais do que o suficiente para resfriar essa placa. Não é uma placa quente, então não precisa de uma RTX 4060 com 3 fãs, tá? É exagero. Isso aqui já é mais do que suficiente. Nós temos também aqui o heat pipe, onde sai aqui, né, os dois heat pipes que saem para poder resfriar e vão até lá a placa. Nesse caso aqui da MSI, não são heat pipes de cobre, tá? São heat pipes de metal comum. Nós temos também aqui a parte onde conecta no PC, inclusive tá vendo que tá marcado aqui HDMI? Vai aqui uma curiosidade, porque se você vier aqui na parte de trás, as conexões dessa placa específica da MSI, vocês estão vendo aqui, tá até com a capinha aqui, ó, elas são, basicamente nós temos aqui 3 DisplayPorts, ó, 1, 2, 3, então 3 DisplayPorts e uma HDMI. Por que isso acontece? Se vocês verem, né, nessa parte que eu mostrei para vocês onde conecta no PC e até aqui na parte de trás está escrito HDMI, porque HDMI é uma marca reservada. Quando alguma empresa precisa usar um HDMI, precisa colocar uma porta HDMI, ela tem que pagar direitos para a empresa que detém os direitos do HDMI. Ela precisa pagar royalties, então o produto sai mais caro. Por isso você vai ver sempre que em placas de vídeo geralmente só tem uma entrada HDMI, uma saída HDMI no caso, né? O resto é tudo DisplayPort, porque o DisplayPort é livre. Já o HDMI sempre tem que pagar direito. Você sabia disso? Se não sabia, ó, já mereceu o like, hein? Já mereceu o like e comenta aqui embaixo também qual que é a placa de vídeo do teu PC. Bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês, você encontra ela para vender por mais ou menos R$2.000, R$1.900. Agora a questão é o seguinte: o que dá para fazer com ela e por que agora ela tá valendo a pena? Não só porque o preço caiu,
mas porque agora a NVIDIA lançou o DLSS 3, que entre as novidades tem o Frame Generation. O DLSS é uma tecnologia da NVIDIA, não é só da NVIDIA, existem de outras marcas, mas o DLSS específico é da NVIDIA, que faz com que o jogo que você esteja jogando seja renderizado em uma resolução muito menor, mas com a ajuda da placa de vídeo e dos núcleos que a gente tem aqui dentro, a placa de vídeo faz um upscaling, ela pega a resolução pequena ali do seu jogo e deixa ela maior sem que você perceba, deixando o seu jogo bonito e ganhando muito FPS. Agora o DLSS 3 está ainda melhorado, então já era bom, ficou ainda melhor. E agora tem o Frame Generation, que além de fazer isso que eu já falei, que gerava FPS, né, ganhava FPS, agora também ele gera FPS a mais no seu jogo. Então imagina que a sua RTX 3060, por exemplo, conseguia rodar um jogo ali com o DLSS ligado a 60 FPS. Era o máximo que ela conseguia. Agora com a RTX 4060, ela consegue gerar quadros novos que não existem, só que você não percebe, você só percebe realmente os quadros como se fosse real ali. Ela consegue gerar esses quadros novos, né, com o DLSS 3 Frame Generation, deixando muito mais FPS, em alguns casos o dobro. Então, em alguns casos o que você conseguia 60 FPS com uma RTX 3060, aqui você consegue 120. E agora, com esse DLSS novo, o que antes nós só tínhamos 16% a mais de potência em relação à RTX 3060, né? Continua apenas com 16% a mais de potência bruta, mas na prática, você tem o dobro de capacidade aqui. Essa placa é capaz de rodar jogos com até o dobro de FPS do que a gente tinha antes. Isso é muito legal. Isso faz, inclusive, com que você não precise, às vezes, de uma placa tão cara. Existe também a RTX 4060 Ti, é um pouco mais cara do que essa. E ela é 20% mais potente do que essa, na teoria, né? A potência bruta que a gente tem aqui dentro. Mas na prática, como as duas têm o DLSS 3, se você está jogando um jogo que tem o DLSS 3, não faz diferença entre a RTX 4060 e a 4060 Ti. De verdade, e eu vou mostrar isso para vocês já já. Agora, falando em potência bruta, realmente é uma placa muito boa, principalmente para trabalhar. O DLSS 3, né, essas tecnologias que vêm com o DLSS 3 também está presente nessa placa, porque aqui dentro nós temos os núcleos CUDA atualizados da própria NVIDIA, aqui, né, os núcleos que ficam dentro desse processador aqui da NVIDIA, que fazem com que ela seja ótima para trabalhar. Edição de vídeo, edição de foto, e até mesmo fazer lives e streaming. Para trabalho, as placas da NVIDIA são, sem sombra de dúvidas, incríveis. Como eu falei, a concorrente dela, né, uma acima dela seria a 4060 Ti e a concorrente direta dela seria a RX 7600 ou até a 6700 XT, mas principalmente a 7600 seria a concorrente dela, mas ela ganha pelas tecnologias. Bom, mas sem enrolação, bora para os testes. Para instalar ela é muito simples, é só você colocar no seu PC e ligar o cabo aqui, ela só precisa de um cabo de energia, tá? O cabo mais simples que tem, ligou ela e bom, bora para os testes então, né? Bora para os testes é fogo. Bom, o primeiro jogo que eu abri foi um jogo que não utiliza nenhuma dessas tecnologias. Eu coloquei ali um PC que tem um Ryzen 5 5500 e 16 GB de memória RAM, porque é uma configuração que você provavelmente vai conseguir colocar. Não adianta nada eu colocar ela em um PC com Ryzen 9, com 64 GB de memória RAM, porque não é o cenário que você vai ter na sua casa. Então eu testo com PCs que você provavelmente vai ter aí, com o cenário que você provavelmente vai montar. E um Ryzen 5 5500 vai muito bem com essa placa de vídeo, tá? E é um processador bem barato, você encontra às vezes por R$500, inclusive eu vou deixar o link dele também aqui na descrição. O primeiro jogo que eu abri então foi o Valorant. É um jogo que não utiliza muito a placa de vídeo, utiliza mais o processador. A placa de vídeo também é importante, mas utiliza mais o processador. E o Valorant, obviamente, foi tranquilo, né? Mais de 300 FPS, a média em torno de 320 FPS. Eu joguei várias horas e não senti a placa aquecer. E tem mais, especificamente falando dessa placa da MSI, eu também não vi ela fazendo barulho nenhum. Pensa numa placa silenciosa. Mas depois de testar esse jogo competitivo, obviamente, qualquer jogo competitivo ela vai tirar de letra. Por exemplo, um Fortnite, ela vai tirar de letra. Você vai conseguir jogar Fortnite com os gráficos muito lindos a mais de 144 FPS. O CS, então, nem se fala, também vai rodar absolutamente tranquilo. Mas aí o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei e abri GTA V. Sim, eu abri o GTA V, coloquei os gráficos ali no muito alto, né, no mais alto que a gente tem, e claro, não tem DLSS no caso do GTA, então o poder bruto de processamento, tudo no mais alto. É muito importante para você ver também, caso você queira jogar o GTA Online, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu consegui rodar com uma média de 120 FPS. Em alguns momentos caía, em alguns momentos subia para mais de 130, mas uma média de 120 FPS no caso do GTA V. Mas
Olha só que legal, já vou falar para vocês alguns jogos que tem o DLSS 3, porque agora os últimos jogos que estão sendo lançados, todos já estão vindo com DLSS 3, que tem o Frame Generation. Mas alguns jogos que não tem o DLSS 3, você pode ativar o DLSS normal e usar o Frame Generation da AMD, que é o FSR, que em alguns casos é tão bom quanto o DLSS, em outros não. Mas quando é tão bom quanto o DLSS, como por exemplo no Homem-Aranha, o que dá pra fazer é um absurdo. Se liga só no teste do Homem-Aranha. Bom, pessoal, eu tô aqui agora com o Homem-Aranha e eu consegui fazer algo simplesmente absurdo no Homem-Aranha. Isso porque eu vou aqui nas configurações. O Homem-Aranha eu coloquei com a qualidade de gráfico no médio, então tá aqui, ó, qualidade de gráfico médio, tá? Pré-definição média. E aqui em exibição eu liguei o DLSS. E aqui é um jogo que não tem o DLSS 3, então não tem o Frame Generation do DLSS, mas tem o FSR 3 Frame Generation. Liguei o DLSS com o FSR e olha o resultado. Eu tô jogando aqui Homem-Aranha travado em 144 FPS. Porque o meu monitor aqui eu coloquei em 144 Hz, então ele travou nos hertz do monitor. Simplesmente não cai, olha isso. Homem-Aranha a 144 FPS com gráfico no médio. É simplesmente um absurdo. Um absurdo. A qualidade gráfica tá maravilhosa, o jogo tá incrível e eu tô jogando a 144 FPS. Então quando eu falo pra vocês que isso aqui é um setup, isso aqui é um PC capaz de rodar tudo hoje em dia e por muito tempo vai rodar, é disso que eu tô falando. As tecnologias que estão vindo hoje em dia, junto com o fato de que aqui é bem potente, fazem dele um computador que vai durar muito tempo. Imagina, olha isso. 144 FPS travado no Homem-Aranha, isso é muita coisa. Há um tempo atrás a gente só conseguia isso em jogos competitivos. Agora olha isso, com essas tecnologias novas, principalmente por conta dos DLSS novos, né, que a gente tem aí em alguns jogos, como é o caso do Black Myth que eu mostrei pra vocês. E aqui no caso do Homem-Aranha, mesmo não tendo o DLSS novo, mas tendo o FSR, é simplesmente incrível. É um absurdo mesmo o que a gente consegue fazer aqui. Um outro jogo também que eu testei bastante depois do Homem-Aranha foi o Black Myth Wukong, um jogo novo, pesado, nova geração e etc. É um jogo que já tem o DLSS 3. Eu joguei por várias horas ali com ele, testei ele no momento inicial do jogo, etc. Rodou a mais de 120 FPS. A média nunca caía ali para baixo dos 90, nunca mesmo em momentos mais pesados. Mas aí eu decidi também fazer o teste de benchmark e ativei o Frame Generation, o DLSS 3. Olha, pra você ter noção, ele conseguiu mais de 120 FPS de média no benchmark. Isso com o jogo no médio, Full HD e DLSS ligado. Isso é muito FPS. Eu tô falando de mais de 120 FPS de média no benchmark em um jogo super pesado como o Black Myth Wukong, graças ao Frame Generation. Quando a gente desativa esse Frame Generation e tenta utilizar, por exemplo, o FSR, o FPS do jogo cai pela metade, tá? Ele vai mais ou menos para 60, 70 FPS, cai pela metade. Vocês estão vendo aí quando eu realmente desativei o DLSS e usei só o FSR. Isso mostra que o DLSS é muito bom e faz muita diferença. Então não adianta, se você pegar, por exemplo, uma RX 7600, que seria a concorrente dela, é uma placa muito boa, mas na hora de jogar jogos como, por exemplo, o Black Myth Wukong, ela só vai conseguir utilizar o FSR e vai rodar uma média de uns 70 FPS. Enquanto essa aqui, quando eu ativo o DLSS 3 e o Frame Generation, que só dá para ativar nas placas da NVIDIA, ela dobra o FPS. Isso é incrível. E como eu falei, os jogos mais recentes todos estão vindo com esse DLSS 3 e até mesmo alguns jogos antigos estão sendo atualizados já para ter o DLSS 3. Então isso faz muita diferença em relação às concorrentes. Depois disso eu também testei God of War, rodou tranquilo, muito mais de 100 FPS de média com tudo no alto. E testei vários outros games que sinceramente absolutamente todos os jogos rodam tranquilo, não tem nem o que falar. Se Homem-Aranha roda 144 FPS travado, como vocês viram, e Black Myth Wukong 120 FPS de média, me fala o que essa placa não vai rodar. Não tem o que ela não rode, de verdade. É realmente uma baita placa, se você colocar ela num setup com um Ryzen 5 5500 já é suficiente. Até um Ryzen 5 6600X, até mesmo um Ryzen 7, dependendo ali da geração, até um Ryzen 7 um pouco mais forte caso você queira editar vídeo, né, e precisa de um processador mais forte também, ela vai aguentar. Claro, dependendo do processador às vezes sobra um pouco, mas é bacana também ter um bom processador, afinal de contas, dependendo da tarefa que você vai fazer como edição de vídeo, o processador conta muito. É uma baita de uma placa de vídeo. Eu acho assim, Felipe, de verdade mesmo, se eu fosse montar hoje um PC do zero, ou eu iria na RTX 4060 pelo preço que tá, ou eu já iria direto numa RTX 4070 Ti. Eu acho que qualquer coisa no meio disso só é bacana se o preço estiver muito bom. Tipo, uma RTX 4060 Ti é muito boa, mas depende do preço.
ela é 20% mais potente do que essa, mas na prática você não vai ver essa potência, porque o DLSS 3 que a gente tem aqui já vai suprir tudo. Tipo, se você já tá rodando Homem-Aranha a 144 FPS, que diferença faz a placa ser mais ou menos potente? Só realmente se você for jogar em 4K, por exemplo, aí tudo bem. Inclusive é uma boa placa para você jogar em 2K. Ela aguenta muito bem 2K, com o DLSS ligado, vai tranquilo. Até alguns jogos em 4K ela aguenta, tá? Com o DLSS ligado. Não é para isso, não é uma placa para 4K. Mas até alguns jogos ela aguenta. Agora para 2K, vai tranquilo de fato. Como eu falei, uma RTX 4060 Ti é um pouco mais potente, mas você não vai perceber essa diferença e só vale a pena se ela tiver pouca diferença de preço em relação a ela, porque ela só é 20% melhor. Se ela tiver mais do que 20% mais cara, não vale a pena. Vai na RTX 4060 mesmo, que na minha opinião é hoje o melhor custo-benefício. Mas é isso aí. O que você acha disso? Você concorda comigo? Não concorda? Você tem uma RTX 4060? Qual placa de vídeo você tem? E se você quiser que eu traga comparativos de placa de vídeo, comenta aqui embaixo. Eu posso trazer também. Tamo junto, galera. Eu sempre olho aqui os comentários de vocês para trazer novos vídeos. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, é só comentar aqui. Link para comprar ela vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!